Afinal de contas, o que você esperava do presidente Bolsonaro? Ele foi limitado pelo STF para combater a pandemia, não foi? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Salve galera, seja bem-vindo ao canal Velteris. E antes de começar esse vídeo eu queria te pedir 3 coisas. Primeiro, curte esse vídeo. Segundo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E terceiro, se puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas conheçam o meu canal, conheçam o conteúdo que a gente está publicando, certo? Então vamos pro vídeo. Galera, eu comecei esse vídeo dessa forma porque eu vou fazer algo nesse canal que não é muito meu costume, mas eu vou fazer uma análise um pouquinho de uma fala do Bolsonaro que não é uma fala relacionada à ciência, mas tem a ver com ciência por trás, no fundo, de tudo isso também. O Bolsonaro, desde o início da pandemia, ele tem usado essa argumentação, essa fala, dizendo que o STF o proibiu de combater a pandemia, atribuindo a função disso aos governadores e prefeitos, dizendo que o próprio presidente da República não teria o poder de decidir sobre as questões da pandemia. Porém, o que ele não está contando, na verdade, é que o STF não proibiu ele de tomar qualquer ação com a pandemia, no sentido de criar um protocolo, criar possibilidades, criar todas as condições para que estados e municípios pudessem agir e combater. O que o STF o proibiu era que ele tomasse uma atitude que ele queria desde o começo, ele sempre disse isso, de acabar com o isolamento social, de abrir todo o comércio de novo, de voltar todo mundo para a rua, abrir as escolas. Tem diversas falas do Bolsonaro, inclusive tem uma que ele fala que ele estava com um documento em casa, pronto para que ele assinasse, abrindo tudo de novo. E foi exatamente isso que o STF o proibiu de fazer. O Supremo Tribunal Federal impediu o presidente Bolsonaro de decretar o fim do isolamento social nos estados. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele atendeu um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB pediu ao STF que obrigasse o presidente Jair Bolsonaro a respeitar as decisões dos governadores, não interferir no trabalho técnico do Ministério da Saúde e seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Por determinação do ministro, o governo federal não pode derrubar decisões de estados e municípios sobre isolamento social, quarentena, atividades de ensino, restrições ao comércio e à circulação de pessoas. Moraes disse ser lamentável a grave divergência de posicionamentos entre presidente, governadores e prefeitos, uma vez que Bolsonaro defende a retomada parcial das atividades econômicas, enquanto estados e municípios optam por restrições mais amplas para conter o avanço da doença. Agora, o que isso tem a ver com o que eu quero falar sobre hoje? Eu quero falar sobre hoje o que o presidente deveria, na verdade, o que o governo federal deveria ter feito para combate da pandemia e não fez, e principalmente focou no que não deveria fazer. O que eu estou falando é o seguinte, desde o início do problema... O que eu estou falando é o seguinte, desde o início do problema, nós temos uma crise pandêmica, uma crise sanitária, onde pessoas estão morrendo, estão se contaminando, e isso é um grande problema, porque você quer tentar salvar o maior número de vidas possível. O presidente Bolsonaro, no início, ele apostou num tratamento. Qual o tratamento? A hidroxicloroquina. Ele literalmente apostou, né? Você pode falar para mim, mas não tem evidência que não funciona, mas não tem isso aqui, mas sempre foi usado. Só que é uma aposta. A mesma coisa acontece quando você usa um medicamento que não tem comprovação nenhuma para tratamento de uma doença. Isso é uma aposta. A ciência não trabalha com aposta. A medicina geralmente não pensa em apostas como saídas para a resolução de problemas. Lógico, num primeiro momento, buscar tratamentos era necessário. Então, várias equipes do mundo inteiro começaram a se debruçar sobre os possíveis tratamentos e um desses foi a hidroxicloroquina, que é um medicamento que é tratado para malária, mas já foi usado em outros casos para tentar combater vírus, inclusive com o SARS-CoV-1, ele falhou. Ele foi tentado no SARS-CoV-1, ele funcionava muito bem in vitro, mas quando ia para os testes clínicos ele falhava. Então essa aposta do Bolsonaro foi tão grande, que ele colocou o exército para produzir hidroxicloroquina. Ele criou uma força-tarefa para que o medicamento fosse produzido. Por quê? Porque a ideia dele seria o quê? Se ele produzir o tratamento e ele for comprovado eficaz,
no futuro ele vai ser ovacionado dizendo: eu sabia que iria funcionar. Tanto que hoje ele ainda aposta nesse medicamento, ele ainda acredita que esse medicamento é a solução, a ponto de ele ir na frente do Palácio do Planalto, levantar uma caixinha de hidroxicloroquina para o povo e a multidão lá ficar gritando cloroquina. Imaginem, isso é alguém que acredita no tratamento. O problema é que todos os artigos que têm saído até hoje falam exatamente o contrário, não é eficaz. Vários países do mundo já abandonaram os testes com a hidroxicloroquina porque perceberam que a eficácia dela é nula. Se você quer saber sobre isso, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então esse tratamento foi abandonado, esse tratamento foi deixado de lado, está na hora de passarmos para outros tratamentos. E o que isso tem a ver? Tem a ver que o governo federal, na verdade o Ministério da Saúde, recebeu recomendações de técnicos dizendo: olha, vai faltar medicamento para sedação das pessoas que estão sendo tratadas para Covid-19. Por quê? Porque no processo de tratamento, muitas vezes a pessoa vai precisar de ventilação mecânica, aquela intubação conhecida, e vai precisar de tratamentos específicos sedativos. E esses sedativos são substâncias que precisa ter, porque é impossível você introduzir um cano na garganta de uma pessoa sem que ela esteja sedada. Nosso reflexo é regurgitar aquilo. Tente enfiar o seu dedo na garganta. Se você já fez algum exame de endoscopia, você sabe, ou você já viu, né? A pessoa que está fazendo o exame de endoscopia, ela não é colocada em coma, ela é colocada só um medicamento para deixar ela mais relaxada, tanto é que muitas vezes ela nem lembra do que aconteceu, e aí isso vai gerar nela uma sensação de sonolência e tudo mais, e ainda assim, quando se introduz o catéter na boca da pessoa, ela tende a fazer aquela movimentação do vômito, mas como está sedada, ela não chega a produzir nada desse sentido. Agora, se não houver um processo de coma induzido, não é possível tratar essas pessoas. E, consequentemente, mais pessoas vão morrer pela falta desse medicamento. E o governo foi avisado, e o Ministério da Saúde foi avisado que faltaria esse medicamento. Inclusive, foi aconselhado a não comprar tantos compostos a base para hidroxicloroquina e investir nesse tipo de medicamento. E a opção do Ministério da Saúde, que faz parte do governo federal, foi investir em hidroxicloroquina. Há uma estimativa que nós temos hoje 4 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina guardados, que não foram utilizados e que provavelmente não serão utilizados, porque as pessoas cada vez mais estão percebendo que ele não funciona, médicos cada vez mais estão se convencendo de que elas não funcionam, e não venha me falar que é médico de esquerda ou médico de direita, não. Os médicos estão recebendo os resultados do estudo científico que mostra a ineficácia desse tratamento. E eles vão abandonando cada vez mais. Alguns ainda persistem, talvez ou porque eles apostaram tão alto nesse medicamento, ou porque eles realmente ainda acreditam que os estudos estão incorretos. Embora, aparentemente, é muito difícil isso acontecer, tendo em vista a quantidade de estudos que falam o contrário. Mas, enfim, é um problema que nós estamos passando, e isso é algo que o governo federal poderia ter feito. O governo federal poderia ter se preocupado em criar esses protocolos, as condições para que a doença fosse combatida. Ele não precisava decidir se o comércio abre ou se o comércio fecha, mas ele poderia pensar: o que vai faltar daqui 2 meses? O que vai faltar daqui 1 mês? Como é que eu vou criar subsídios para que os governos estaduais, municipais, médicos possam combater a doença? Isso não foi feito. Isso não foi realizado. Por isso, quando o Bolsonaro fala: o STF tirou das minhas mãos a capacidade de combater a pandemia, não. O STF tirou das suas mãos a capacidade de decidir pelo fim da quarentena, pelo fim do isolamento, e falou: isso é atributo de estados e municípios. Então o governo federal não tem esse poder, mas ele pode e deveria fazer muito pela saúde neste momento de crise. Porém, a preocupação dele ainda é
com a hidroxicloroquina. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquecem aqueles 3 pedidinhos básicos lá do começo. Curte, se inscreve, compartilha e comenta aí. Você acha que o governo federal tem responsabilidade? Eu queria muito ouvir a sua opinião. Se você chegou até aqui, agradeço pela sua presença. Espero você num próximo vídeo. Valeu!